Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mundo Compartilhado. Eu sou José JR e estou emocionadamente, duplamente emocionado, na verdade, que eu estou com duas pessoas especiais que sabem muito sobre um assunto que a gente sabe pouco. E aí, esse é o grande segredo aqui para a gente conversar, aprender junto. E o que isso aí, o que esse assunto que a gente está trazendo tem a ver com quem é mais assim, não sabe tanto sobre esse assunto, tanto na nossa vida pessoal, profissional. E a ideia aqui é aprender. Então, se a gente precisa aprender, apresentar vocês aí, eu não vou apresentar, deixa eles se apresentarem aqui. Por favor, Leandro, fala aí. Olá, tudo bem, gente? Eu sou o Leandro Godoy, eu sou autor de livros didáticos, autor de ciências e de biologia, né, de livros didáticos que estão aí espalhados pelo Brasil afora, tanto na escola pública como na escola particular. A gente faz projetos, né, para governo, né, e essa mudança que a gente está tendo aí dentro da educação brasileira, né, a BNCC, enfim, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E a gente vai fazer um adendo aí na parte de astrobiologia, e o meu grande amigo Ivan vai falar aí, vai se apresentar, mas a gente vai fazer esse link, né, essa brincadeira de astros, de escola, de educação, né, enfim, de vida de uma maneira geral. Muito bom. Ivan, por favor, se apresente aí. Opa, olá pessoal, eu sou o Ivan Paulino Lima, eu sou cientista do Blue Marble Space Institute of Science, no Centro Ames de Pesquisas da NASA. Eu faço pesquisa lá na área de microbiologia e astrobiologia. Eu sou responsável por uma missão espacial que está terminando agora. A gente testou alguns experimentos em órbita da Terra, num satélite. E trabalho também com a parte de divulgação científica, através de palestras e eventos com grupos de astronomia. E nesses eventos informais, né, que a gente tenta falar um pouco sobre astrobiologia, sobre esse empreendimento científico, né, multidisciplinar, que a gente vai abordar aqui nesse vídeo aqui com vocês. Obrigado pelo convite, José JR. E aí eu quero já começar o seguinte, o papo é descontraído, relaxado, então vou tentar fazer algumas piadas aqui, por favor, ajude a fazer as piadas. Toda vez que eu tenho um bom humor, a gente aprende, né? Aprende mais leve, mais tranquilo. E aí eu queria fazer a primeira pergunta aí para vocês. Eu sei que vou começar aqui, tem tanta coisa interessante que eu queria perguntar para vocês, tipo umas 5 horas com vocês só. Mas eu sei que a gente não dá, então eu vou tentar priorizar aqui as perguntas. Primeiro assim, Leandro, você comentou aqui sobre uma coisa chamada astrobiologia. E aí já é uma palavra que não é comumente falada, né, pelas pessoas que não estão no meio. Então, assim, resumidamente aí, vocês dois, por favor, resumam aí o que seria a astrobiologia. Por favor, o astrobiólogo da mesa que responde. Boa, jogou. Eu gosto assim, chuta a bola pro outro, vai lá. Então, a astrobiologia, na verdade, ela não é uma ciência nova, né? Ela, na verdade, é um empreendimento científico que reúne várias disciplinas, várias áreas da ciência, na tentativa de construir respostas para as perguntas mais antigas, né? Mais profundas aí da curiosidade humana, como a origem da vida, né? De onde como que a vida surgiu, né? Se é possível existir vida em outros lugares além da Terra, seria a possibilidade de vida extraterrestre, e qual seria o futuro da vida, né? A gente sabe bastante já, né? Nos últimos anos ou centenas de anos, a gente construiu um corpo de conhecimento muito grande, e agora existe uma tendência, né? Nas diferentes áreas da especialização. Então, o conhecimento, à medida que você vai avançando no conhecimento, ele tende a se especializar. E a astrobiologia, na verdade, é uma tentativa de resgatar, né, e abordar a ciência utilizando várias disciplinas. Então, meio contrário a essa tendência da especialização. Ela busca integrar, né, integralizar todas as áreas do conhecimento para tentar responder essas perguntas que são perguntas complexas, né? Só através dessa reunião de várias disciplinas que a gente pode ter alguma chance de construir respostas nesse sentido. Legal, cara. E aí eu já quero fazer um adendo que essa interdisciplinaridade que a astrobiologia traz, né, primeiro começa já pelo próprio nome, né? De astro e biologia. Você já começa juntando duas coisas ali numa questão só. Hoje na educação, na verdade é uma conversa já muito antiga já sobre essa questão da integração, né? Na verdade, o conhecimento dentro da escola, ele é dividido em caixinhas.
para tentar, né? Você falou que você tem ciências, você tem geografia, você tem história, você tem matemática, então tem uns professores característicos para cada, especialistas de cada área, mas a gente não aprende assim, na verdade, né? O nosso cérebro não aprende dessa maneira, ele junta. Para você resolver um problema matemático, dependendo do que você tem um contexto, nunca uma matemática está sozinha, 2 mais 2 é 4, tá, mas 2 o quê? Né? 2 estrelas mais 2 estrelas, né? 2 palitinhos, você sempre tem um contexto ali. E hoje na educação está tendo essa questão de integração de novo, né? Ela está acontecendo de uma maneira mais forte. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o nosso currículo hoje, né, do Brasil, que o Brasil nunca teve um currículo. Todos os alunos precisam aprender isso, desde o primeiro ano até o 9º ano. Nós nunca tivemos isso, né? Existiam parâmetros, né, curriculares, mas era muito... O Brasil é muito grande também, né? Então, assim, 60% do que os alunos precisam aprender hoje está dentro dessa BNCC, né? Vamos dividir, 50% aí. E 50% são coisas mais específicas, por exemplo, quem está no Nordeste vai aprender, além de tudo que tem que aprender de uma maneira normal, vai aprender em comum, que eu digo, né? Vai aprender coisas características daquele habitat, aquele ambiente, né? Quem está no Sul também, enfim, são coisas diferentes um pouco aí. Mas a BNCC veio unificar isso aí. E a gente acabou de escrever um material para o ensino médio. No ensino médio, nós estávamos acostumados a estudar biologia, física e química separadamente, livros separados, né? E agora não, né? A novidade que a BNCC trouxe, que o MEC trouxe, é justamente um livro só, né, para biologia, química e física, um livro integrado. Então, os professores, se tiver algum professor nos escutando aí de biologia, de física e química, não se apavore, calma que tudo vai dar certo, né? Porque é uma novidade, né? E a astrobiologia tem essa relação direta, né? A astrobiologia, ela é uma metadisciplina. Uma metadisciplina, na verdade, a nossa vida seria uma metadisciplina, né? Eu não tenho barreiras, eu não tenho fronteiras para poder aprender. E a astrobiologia está nisso. A gente fala de astronomia, você fala de biologia, você fala de química, você fala de física, você fala de história, de matemática. Então, por isso que essa relação bem legal que acontece da astrobiologia com a educação de uma maneira geral, com as ciências naturais. Pergunta então para vocês, você falou uma coisa bem legal aí, Helena, que é a integração, né? O Ivan também comentou que são interdisciplinar. E essa interdisciplinaridade a gente está vendo hoje no mercado de trabalho cada vez mais, aí, independente de como as empresas estão trabalhando, as coisas estão acontecendo de fundir, né, de juntar vários conhecimentos dentro de uma empresa. Então você pega pessoas de várias áreas para elas poderem trabalhar coletivamente, colaborativamente, para desenvolver novas soluções e tecnologias. E isso a gente realmente não aprende na escola, ou até o momento, né, a gente não aprendeu a juntar vários conhecimentos, na sua grande maioria, não vou falar todas as escolas, vai que aí, né, tem algumas escolas construtivistas e outras aí e tal, mas a grande maioria da população não recebe isso, principalmente no Brasil, essa interdisciplinaridade. Aprenda várias coisas para você ter uma visão maior do mundo. Faz sentido o que eu estou falando para vocês aqui? É isso que você acabou de falar, correto? Pergunta que eu faço para vocês e aí indo mais direto, até provocando, né? Eu pus uma imagem aqui no fundo que vocês dois até curtiram. Pô, eu gostei da imagem, assim. Adorei a imagem também, mas eu não sei o que é a imagem, entendeu? Eu pus a imagem, pô, legal as cores, mas... E o que aí eu queria fazer a conexão, o que tem lá no espaço que vocês estão estudando, que tem nos livros didáticos, que você está fazendo a pesquisa lá científica, Ivan, junto com a NASA, né? O que isso me envolve? O que tem a ver com a gente, na verdade? Que parece, por muitos de nós, é uma coisa... Vocês talvez estão, assim, em outro mundo, né? Porque é tão distante da nossa realidade. E o que isso importa para eu aprender esses assuntos, ficar curioso para saber mais? O que vai me ajudar eu como pessoa? O que vocês... O que pode acontecer comigo se eu não aprender? Fala. Então, o contexto da NASA, né? A NASA é uma instituição de pesquisa avançada, né? Então está sempre lidando com questões aí na fronteira do conhecimento, né? Uma agência de exploração espacial. Então ela está construindo realmente conhecimento de fronteira em vários programas e projetos, né? E sempre com
com questões assim que instigam a nossa curiosidade naturalmente, né? Então, questões sobre qual que é a natureza dos planetas fora da Terra, qual que é a constituição química dos componentes que estão lá fora, né? E também essa questão da tecnologia espacial, de olhar para a Terra e cuidar da Terra também, né? A gente costuma pensar na NASA só desse contexto de exploração, de olhar para fora, mas a NASA olha para dentro também, né? Através do satélite de monitoramento ambiental, toda essa tecnologia de satélites beneficia a nossa vida em vários aspectos, né? Essa construção da tecnologia. E o que motiva tudo isso é realmente o espírito humano, né? Da curiosidade, né? Essas questões, muitas delas são questões fundamentais, que movem o interesse do desenvolvimento da tecnologia para conseguir avançar cada vez mais na direção de uma resposta. Então, o contexto de trabalhar dentro da NASA, né? Eu morei 7 anos seguidos lá no Vale do Silício e ainda trabalho para uma companhia que presta serviço para a NASA lá, o Blue Marble, né? Então, o cotidiano ali né? Todo dia você se depara com uma novidade, né? Conversa com personalidades, tem palestras com astronautas, e o ambiente do Vale do Silício também proporciona uma experiência muito, muito positiva nesse aspecto, né, de inovação tecnológica, né, muita inovação ali, empresas de alta tecnologia, empresas de tecnologia da informação. Então você respira inovação ali, né, dentro da NASA e no Vale do Silício. E trabalhando particularmente com astrobiologia dentro da NASA, né, a astrobiologia é um tema, né, que sempre me despertou interesse, né, essa coisa da possibilidade de, pela primeira vez na história da humanidade, a gente ter tecnologia, ter um método, né, que é o método científico, para a gente investigar uma questão tão fascinante, né, de maneira científica, utilizando robôs, né, hoje em dia a gente consegue enviar robôs para serem os nossos desbravadores de outros mundos, né, então eu vejo isso como um privilégio muito grande, assim, porque a nossa geração como um todo, ela é privilegiada, se a gente pensar no contexto aí da história da humanidade, por estar vivenciando num momento como esse, né, vivendo num momento como esse, de explosão da tecnologia, de muitas possibilidades aí para o futuro. As possibilidades são tão grandes que incluem também a possibilidade de nós sermos uma ameaça para nós mesmos, né? Então a gente tem que saber lidar com toda essa tecnologia através de um debate público, debate social, né? E é por isso que atividades como essa aqui que a gente está fazendo, né, de divulgação científica, né, e aproveitar esse espaço aqui no seu canal, JR, para falar um pouco sobre divulgação científica, é tão importante, né, esse debate tornar cada vez mais a ciência próxima do público, né, em geral, né, e para as pessoas terem cada vez mais familiaridade com esse processo. Você mencionou que às vezes parece muito distante, né? Mas, na verdade, a tecnologia está na nossa vida e não vai nunca mais sair, né? E muita gente usa os dispositivos eletrônicos, tecnológicos, mas pouca gente conhece os fundamentos por trás disso. E aí, aproveitando essa fala do Ivan, né, e tentando responder a tua pergunta, que é a pergunta que eu acho que todo ser humano da atualidade faz. O que eu preciso saber disso? O que vai mudar na minha vida, né? Bom, como o Ivan falou, diretamente, né, você tem a questão ele não usou a palavra, mas chama spin-off, né, Ivan? Que são as tecnologias que foram produzidas para fora que eu falo, para exploração espacial, e que são utilizadas para a gente. Isso é um ponto, tá? Só para entender, para as pessoas, porque eu gosto de deixar muito claro que, inclusive no livro que eu escrevo, tem uma pergunta bem no final dele que fala assim, olha, existem pessoas que, para os alunos isso, mas existem pessoas que acham que exploração espacial é uma perda de tempo e perda de dinheiro, que você tem que focar dentro, né, do nosso problema aqui no mundo, tudo que a gente tem aqui. Existem pessoas não, que acham que é essencial essa exploração espacial, né? E até hoje eu estava escutando, o Ivan mandou alguns vídeos, a gente tem um grupo ali, de vez em quando nos abastece com algumas frases filosóficas, sabe? Porque a astronomia tem muito disso, né? Acho que a gente até conversou, eu conversei com o Zé, o Ivan, sobre você comentou aquela vez, poxa, a gente tem mais bactéria no corpo do que célula, mais micro-organismo do que célula. Então a gente tem do que? De célula, ou o que a gente é, né? Essas questões filosóficas, né, que mexem com a nossa mente,
E tem bastante, né? Tem essa questão de astrobiologia trabalha, por exemplo, é uma frase que o Ivan colocou aqui que eu achei fantástica, eu vou ler aqui para vocês. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Pô, cara, essa frase é linda, né? Eu preciso saber de tudo? Eu preciso saber de tudo. E o fato de você conhecer mais não vai te fazer. Ou por que eu tenho que conhecer? Eu não tenho que conhecer, mas você tem essa perspectiva maior, né? Legal. Uhum. Bom, a pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte: eu não preciso conhecer, mas qual é a vantagem que eu posso ter como alguém que não vai estudar profundamente a astrobiologia ou não tem condições de estudar também, né? Nem os astros, nem a biologia, né? Porque as duas também dependem de equipamentos, tecnologia ou não, né? A gente sabe que uma câmera digital hoje dá para a pessoa olhar o céu e tentar enxergar algumas coisas, entender. A internet tem vários conteúdos que você pode consumir. Mas assim, qual é a vantagem? Vamos mudar a pergunta. O que da tecnologia, o que já foi feito nesse mundo aí que vocês estão vivendo, que hoje a gente convive com isso e nem está se sabendo, como acho que o Ivan mesmo colocou, né, Ivan? Como funciona por trás, né, dessas coisas, né? O que está por trás da tecnologia. Eu sei de duas, historicamente, acho que talvez as pessoas que estão assistindo também conhecem, mas só para colocar aqui, é o velcro e o micro-ondas. Que são duas tecnologias, não, se eu tô certo ou não, tá? Que foram desenvolvidas por causa dessa exploração, né? Vamos explorar as coisas, quer dizer, sair fora do planeta para ver. Que também faz parte do que vocês estão falando. Uhum. Olha, você mencionou duas famosas aí, né? Duas que a gente usa bem e que são exemplos bem... que ilustram bem esses spin-offs que o Leandro falou também. Mas existem, na verdade, dezenas de milhares de tecnologias que foram desenvolvidas pela NASA que a gente usa no nosso dia a dia. Tem um site que dá para buscar no Google, né, spin-off NASA, ele vai relacionar lá, assim, uma quantidade exorbitante de tecnologias que foram desenvolvidas pela NASA e que são utilizadas no nosso dia a dia. Umas são mais do que outras, obviamente. Por exemplo, tem várias legais que dá para mencionar. Por exemplo, a roupa antitérmica que os bombeiros usam. Isso aí foi desenvolvido para os astronautas conseguirem fazer caminhada espacial, porque a variação de temperatura é gigantesca. Ele tem que tolerar temperaturas sub-zero, né? Assim, centenas de graus abaixo de zero, e é com a mesma roupa, se ele estiver virado para o sol, ou quando o sol nascer, ele tem que resistir a 200 graus, a mesma roupa. Então, isso foi desenvolvido para os astronautas poderem fazer isso, e hoje é utilizado pelos bombeiros do mundo inteiro, né? Isso é uma tecnologia, assim, evidente, né? Que a gente usa muito, assim. Aí tem sistemas de purificação de água, os próprios satélites, os sistemas de GPS, o Google, quando você procura uma padaria, padaria perto de mim, ele está fazendo uma comunicação via satélite, para saber onde você está. Isso aí, a todo momento, né? Celular, quem que não tem celular hoje em dia? Né? E tudo isso vem por causa do desenvolvimento dos satélites. E assim, são inúmeras tecnologias, inúmeras, muitas mesmo, né? E a todo momento. Uma vez eu, voltando para o Brasil, para dar uma palestra em evento, eu passei na lojinha lá, porque eu sempre trago algumas coisinhas lá da NASA, chapéu, adesivo, essas coisas. Aí eu vi que tinha um livrinho sobre os spin-offs da NASA, né? Aí eu fui ver e falei, nossa, esse livro é grosso, né? Será que tem todas as tecnologias aqui? Não, era de um ano só. Era um catatal assim, ó, grosso pra caramba, do último ano. De tecnologias, né? E aquilo eram só os destaques, só as coisas que tiveram mais impacto. Tem uma outra coisa, o equipamento de raio-x do Rover Curiosity, que está lá em Marte agora. Eles miniaturizaram, né, um sistema de raio-x para fazer análise, para descobrir que mineral que tem ali. E hoje isso é utilizado, né, a mesma tecnologia é utilizada em aeroportos, para fazer controle de contrabando, de substâncias proibidas e tal. Então, assim, a todo momento tem tecnologia sendo desenvolvida pela NASA e por outras agências espaciais também, que a gente usa no nosso dia a dia. E como o Leandro falou, isso é só o componente da tecnologia, né? Essa já é uma vantagem, assim, evidente. E o investimento, em termos financeiros, já se justifica. Tipo assim, para cada dólar que você investe em tecnologia espacial, você tem um retorno de 5 a 10 dólares.
Então, o modelo de negócio já é assim, já se justifica muito. Mas aí tem também essa questão dos resultados, né? O conhecimento que se constrói com esse tipo de desenvolvimento é um conhecimento que expande a nossa consciência sobre a nossa realidade. Né? Então, o Leandro citou aquela frase, né, que o tamanho do universo de cada pessoa é o tamanho do saber da pessoa. Quando você tem um universo maior, quando você conhece mais coisas, você amplia, né, as possibilidades de tomar decisões melhores na sua vida, porque você consegue ver um determinado problema de vários ângulos. Né? Você consegue considerar várias possibilidades. Então, qualquer que seja a sua área, se o seu conhecimento da realidade for maior, você tem mais chance de tomar melhores decisões, sejam elas quais forem. Então, eu acho que isso é o principal, nem tanto o retorno, né, financeiro e tecnológico, que obviamente é muito importante, mas eu acho que esse lance da expansão da nossa consciência sobre a nossa realidade, sobre o universo. Acho que é o principal motivador. E isso, só para complementar o finalzinho da fala do Ivan, isso aí que ele falou agora é chamado de letramento científico. Na verdade, as pessoas acham que letramento científico, quando você vai fazer isso com uma criança, você tem ensinando uma criança lá no começo, lá no primeiro ano, até a minha tem 4 anos, né? Ela pode ser letrada cientificamente. E letramento científico não significa saber ciência, entendeu? Letramento científico significa justamente isso que o Ivan falou, enxergar de ângulos diferentes, ou seja, enxergar um todo, de uma maneira, abrir a mente, literalmente, abrir a mente para enxergar um problema, entendeu? Não só o foco no problema, mas, poxa, se eu tenho um problema, que ângulos... Você já deve ter assistido vários filmes da NASA, né? Passa um monte de filme, né? Eu acho um ótimo exemplo aquele da Apollo 13, onde os caras pegam uma peça quadrada e falam, vocês têm isso aqui para enfiar nisso aqui, sabe? E os caras têm que se virar, Então, assim, a curiosidade, a criatividade, né? Você enxergar fora da caixinha, que é isso que vale a pena você saber, né? Que vale a pena você estudar. Entende? Essa que é a visão que tem que ter. Cara, que legal. E eu adorei uma coisa que vocês falaram, que é essa visão ampla, né? Não... Eu gosto de falar que as pessoas usam o antolho, né? Antolho é aquele proteção do cavalo que fica no olho, né? Fica focado. Vocês comentaram que a visão científica, se eu tiver o entendimento errado, vocês me corrijam, por favor, é que você olhar para o problema que você tem de várias maneiras, quer dizer, tentar entender melhor possível aquele problema, para aí sim a gente está trabalhando. E é uma das coisas que cada vez mais é se falado no mercado de trabalho, que são os novos conhecimentos das novas profissões, né? Porque a gente está falando de uma escola que ainda está formando pessoas, na grande maioria das vezes, do jeito tradicional aí de formar as pessoas, né? E uma das coisas que eu até tenho uma palestra que eu já fiz em universidades, para universitários, que eu um dia descobri que a escola mata o cientista. Não sei se vocês concordam comigo. Aos 7 anos de idade, a gente começa a matar a curiosidade. Eu falo porque convivo aqui com a minha filha, né? Então você consegue ver isso. Começa a matar a curiosidade das perguntas, dos porquês, e começa mais simplesmente estudar para passar na prova e assim sucessivamente nos próximos 15 anos de vida. Né? Quem falou isso, só um adendo, quem falou isso foi Carl Sagan. Carl Sagan não é o papa da parte de astronomia, e já apareceu, mas ele falou exatamente isso que você comentou. A criança entra com toda a curiosidade e criatividade do mundo na escola. E aos poucos a gente vai matando isso nela. Você vai podando. Não faz isso, não é isso que você tem que estudar agora, não pergunta isso, entendeu? É bem isso aí. E aí, como é que a gente pode voltar a desenvolver essa visão? Porque, na verdade, eu tenho 2 perguntas, tá? Essa é a primeira dessa parte da pergunta. Que é como é que a gente pode voltar a fazer com que o adulto... O que vocês recomendam pra gente que já tá no mercado de trabalho, a gente tá falando de pessoas com 20 anos de idade, primeiramente, como é que ele pode olhar? Porque essas mudanças que vocês falaram vai de encontro exatamente o que as empresas estão pedindo para as pessoas. E vocês são pessoas que já têm essa visão, né? Sempre tiveram ou acabaram desenvolvendo durante longos anos de olhar. Primeiro, deixa eu observar, acho que esse é o termo, né? Primeiro, observa o problema de várias formas para depois começar a trazer as ideias. Como é que a gente pode mostrar, assim, incentivar as pessoas? Pode ser
Como é que vocês, o que vocês recomendam para a galera começar, as pessoas começarem a ter esse pensamento? Eu acho que a primeira coisa aí que a gente precisa comentar sobre um trabalho que foi levantado, várias empresas, né, elas perguntam para a empresa o seguinte, inclusive do Brasil, os alunos, quando eles saem das escolas, eles estão prontos para o mercado de trabalho? A grande maioria da empresa, vamos para 70% das empresas, falaram que não, eles não estão prontos para o mercado de trabalho. E, ao contrário, perguntaram para os estudantes, ao contrário, não, perguntaram para as escolas que formam. Aí, quando eu falo escola, eu falo todo o sistema educacional, seja governo, seja uma escola particular, seja a editora, seja o que for, seja autor de livro didático, seja o que for. Perguntaram para eles assim, vocês acham que vocês preparam os alunos para o mercado de trabalho? Né? E aí a resposta foi exatamente 70% acha que prepara. Então, assim, há um dado que não bate um com o outro, né? E aí, para justificar um ou outro, perguntaram para os alunos, vocês se acham preparados para entrar no mercado de trabalho? 70% deles disseram que não. Ou seja, as empresas com mais razão do que os sistemas educacionais, né? E a gente vê isso de uma forma convencional. Você mesmo comentou, né? Hoje as empresas trabalham com essa ideia, né? E querendo ou não, a gente entra um pouco daí naquela questão dos soft skills. Eu acho bonito falar esse nome, porque, né, cada hora tem muda o tempo e vai mudando essas questões, né? Porque antigamente era chamado de inteligência emocional, né? Que era não sei o quê, a inteligência emocional, tá aí, veio uma fase, daqui a pouco agora virou soft skill, ou habilidades socioemocionais, ou o que for, né? Eu acho o seguinte, essa é a minha opinião como educador, como professor e como ser humano, na prática, a partir de tudo. Todo ser vivo que se presta chamado ser humano, ele precisa fazer isso para responder a tua pergunta lá atrás, né? Como que a gente pode incentivar o ser humano a... Ele precisa aprender a se conhecer, né? Eu acho que começa por aí. Não tem como a gente conversou muito isso, o Zé tem muita experiência nisso, né? A gente trabalhou uma época um pouco com isso. A partir disso, eu acho que você começa a descobrir coisas de você e isso abre seu horizonte para outras coisas para você aprender. E dentro com adultos, como é que a gente faz com adulto? Cara, com adulto é difícil, né? A gente tem um monte de vício, né? A gente tem um monte de pensamento já fechado e tal. Mas eu acho que para um adulto, talvez essa questão do, comece por dentro de você, comece você descobrindo os seus soft skills, os seus valores, né? As pessoas falam valores, uma pessoa é assim ou ela é assado. O valor pode ser construído, pode ser formado. Isso já foi pesquisa, já foi feita já, né? Então, assim, pronto, para a criança é mais fácil, justamente por causa disso. Se você pegar todo o sistema de ensino de escola particular, ele vai estar lá se for uma disciplina, alguma coisa relacionada com a formação de valor. Tá lá, em toda escola particular tem alguma coisa, né? Seja um projeto, seja o que for, enfim. E para o adulto já é mais difícil, né? Para o adulto eu acho que já despertar isso de novo, mas um caminho que eu acho é esse, é você se autoconhecer. Parece uma coisa muito antagônica, né, porque eu sempre falo assim, a gente está muito perto das estrelas e muito longe do coração. Às vezes tem essa questão, entendeu? Repete a frase. Você está muito perto das estrelas, mas muito longe do coração, né? Às vezes você conhece tanta coisa para fora e esquece de olhar para você, as coisas que acabam fazendo de você, o que você é. Porque a gente só consegue olhar para fora quando a gente consegue se enxergar como pessoa, de todos os sentimentos, né? E o Ivan, por exemplo. O Ivan, cara, quantas pessoas trabalham na NASA? Né? Quantas pessoas queriam estar na NASA, né? E com certeza é um cara que já sabia o que queria desde o começo. Ou tô mentindo, Ivan? Você caiu de paraquedas lá? Não caí de paraquedas. Sempre tive muita admiração, né? Mas na época que eu era adolescente, só para dar uma dose de estímulo aí para os alunos, eu não sabia que era possível chegar lá, então eu não ousava nem sonhar, né? Tipo, como assim trabalhar na NASA, né? Eu tinha uma grande admiração, né? Mas eu não fazia a menor ideia que um dia eu teria a oportunidade de chegar num lugar como a NASA, né?
Mas essa admiração sempre existe, sempre vai existir, né? Por essa questão da exploração espacial, né? Fronteira do conhecimento, né? E na minha opinião, ó, né? Eu endosso tudo que o Leandro falou. Eu acho que essa questão dos adultos ser mais difícil, né? Essa questão da curiosidade, eu acho que a gente tem que cada vez mais se deixar levar pela curiosidade, ser cada vez mais curioso, né? Tem uma frase, né? O Leandro citou o Carl Sagan, tem uma frase também que ele fala que a gente faz o nosso mundo significativo pela coragem das nossas perguntas e pela profundidade de nossas respostas. Isso aí é bem profundo, porque você não pode deixar a sua curiosidade, as perguntas coisas que você sempre quis saber sobre o mundo, passar, né? Deixar, não, isso aí não tem importância. Se você tem curiosidade sobre o assunto, vai a fundo, né? Tipo, separa um tempo para aprender mais sobre aquilo, para investigar mais, movido pela própria curiosidade, né? A gente faz muita coisa no piloto automático hoje em dia, né? Sem pensar muito. As coisas que a gente faz pelo coração, né? Que te motiva, tem uma motivação intrínseca, você sempre vai produzir mais, você vai render mais, porque você vai fazer com gosto, não vai ter alguém falando que você tem que fazer isso. Você vai fazer por iniciativa própria, né? Então, os adultos, né? O Neil deGrasse Tyson fala que a gente tem que estimular as crianças para a área da ciência. Ele fala, não, as crianças são naturalmente curiosas, tudo que a gente tem que fazer é sair da frente deles. Deixar eles perguntarem, né? E dar ferramentas para eles construírem os próprios conhecimentos. E ele falou assim, eu não quero esperar uma geração para mudar o mundo. Eu não quero educar as crianças para as crianças chegarem à fase adulta para depois mudar o mundo. Ele falou assim, eu não sou tão paciente, né? Eu quero mudar a mentalidade dos adultos, mas é um desafio gigantesco, né? É por isso que, novamente, né, divulgação científica, como está crescendo bastante agora, né, é tão importante na nossa sociedade para conviver com problemas como o que o Leandro citou aí das fake news, né? Das pseudociências, tanta coisa aí que é produto do volume de informação gigantesco que a gente tem hoje e pouco direcionamento, ou pouco discernimento da população, né, para entender o que é real e o que não é nesse mundo. Cara, puta, que frases aí que vocês falaram marcantes, hein? Isso aí. E... Ninguém dá bola para biólogo, sabe? Acho que biólogo é tudo... Falando em biólogo, então, vou fazer um parênteses aqui. Falando em biólogo, tem uma das coisas que ficou famoso no mundo inteiro alguns anos atrás, que foi uma coisa chamada genoma. Eu acho que um de vocês aqui já participou desse projeto de genoma mundial. Nós dois. Os dois. Os dois trabalharam. Então, assim, de maneira sucinta para todo mundo entender, né? E pensa assim da pessoa que mais conhece, ou já ouviu falar, quanto aquele que, sei lá, tá assistindo aqui, é a primeira vez que tá ouvindo falar desse negócio de genoma, que já faz alguns anos saiu já da mídia, né, a notícia do genoma. O que foi o projeto de genoma, ou o que é, né, porque às vezes pode estar acontecendo ainda, né, e qual a importância disso para todo mundo, para as empresas, para as pessoas, para a gente. E aí é a voz dos dois que participaram do projeto de genoma, né? Quem responde aí? O projeto, quando você fala de genoma, eu acho bem importante deixar definido uma coisa assim. Você não tem que olhar para um projeto, não existe um projeto de genoma, existe uma área chamada genômica, né? Que aí entram os projetos de genoma, porque existe uma área chamada genômica, uma área chamada proteômica, transcriptômica e por aí afora vai, né? Nem lembro exatamente, são várias áreas. Basicamente, o genoma é o código genético do ser humano, são as instruções, né? São as letrinhas de um manual. Vamos falar assim, resumido, as letrinhas do manual, só que essas letrinhas são A, C, T e G. Okay? No projeto Genoma, o grande projeto Genoma que aconteceu na área, a era genômica, ela começou lá em 1990, tarará, 95, sei lá, por aí mais ou menos. Quer dizer, já tinha antes, mas assim, como projetos maiores, o projeto Genoma Humano, ele foi... Você lembra, Ivan, o ano que foi concluído o projeto de genoma humano? Eu acho que é por volta de 98, né? 1998, 99, por aí, Então, assim, depois que esse projeto de genoma foi codificado, ou seja, a gente sabia exatamente quais eram as letras que tinham o manual do ser humano, como é que a gente funcionava. Só que essas letras precisavam ser traduzidas, entendeu? Você precisa saber o que aquilo fala. Cada letra, cada conjunto de letras daquelas gera uma proteína, né?
gera um RNA, que gera uma proteína, enfim, o dogma da biologia molecular é DNA, RNA, proteína. Né? Então, se você lembra da escola lá, deve lembrar de alguma coisa desse tipo assim. Mas assim, o genoma ele começou a ser para todo mundo. Então, assim, ou seja, todos os seres vivos começaram a ter, não todos, né, mas aqueles de interesse, principalmente no começo comercial, porque aí envolve uma questão financeira também. Para que eu vou sequenciar alguma coisa que não sei nem para que serve, né? No começo. Eu vou sequenciar um organismo, saber como é que funciona o organismo que causa um problema econômico grande na agricultura, ou seja, na saúde humana, tal, para tentar identificar. Depois isso mudou uma área. Isso, quando eu falo de mudar de área, a tecnologia foi surgindo, né, conforme os avanços, os estudos, tal. Aí foi para transcriptômica, né? Aí foi para proteômica, que aí eu descobri... Peraí, que você já falou tantas palavras aí que eu já me confundi aqui. Então, vamos lá. Vou tentar não ser simplista, mas simplificar a tua fala, que eu acho que eu entendi várias coisas. Até porque eu tive o prazer de uma vez, eu não me lembro quando e que ano, eu fui com você até a universidade, você me mostrou dos laboratórios. Aqui, ó, a gente roda, a gente entrou lá dentro, você me mostrou, explicou algumas coisas, eu já não me lembro mais. Eu fiquei... Foi lá na UEL, o Ivan estava lá no laboratório. Eu fiquei... Lá no HC, né? No HC, exato. Encantadíssimo de, porra, onde eu tô, cara? Num lugar científico e tal, e eu nem imaginava, né? Anos depois estamos aqui batendo um papo sobre esse assunto, que nunca mais a gente falou sobre ele, né? Assim, então, o genoma era identificar as letrinhas que ele falou para o manual da nossa célula, né? Do nosso corpo. E aí, naquela época, não se sabia o que as letras significavam. Eu significaria se eu mexer nessa letra aqui, é tipo, eu mudo a cor dos meus olhos? Seria isso aí? Esse aqui é o do olho, esse aqui é a cor de... Mais ou menos. Porque, por exemplo, que a gente, quando fala de cor de olho, é um negócio que está envolvido uma dezena de genes, não é simples assim, né? Tá. Mas, assim, resumindo, eu precisava, naquela época, descobrir qual era a sequência de letrinhas dos seres vivos. Conforme foi a transcriptoma, a transcrição daquilo, né? Ele foi descobrindo sequências genéticas complementares àquela na forma de RNA. A soja, ela tem bactérias na raiz dela que ajudam ela a captar o nitrogênio do ar. O nitrogênio do ar não é captado de maneira simples pelas plantas, ele precisa ser quebrado, tá? Então, existem duas maneiras disso acontecer, duas ou três, mas vamos colocar duas só. Uma que é por raio, né? Ou seja, uma energia muito grande, e a outra que é a fixação, são bactérias que quebram esse nitrogênio e que disponibilizam para a célula, para a planta, né? Então, a planta cresce grão, cresce tudo, fica bonita, né? Então, a gente pegava um gene fazia descobrir qual era o gene que estava relacionado com isso, ou os genes relacionados com isso, as sequências, as órbitas, os nomes afim, e tentava replicar isso para outras bactérias, ou mesmo, aí existem várias coisas que você pode fazer. Ou você replica aquilo, coloca em outras bactérias para que aquilo produza, aquelas bactérias produzam mais, ou você amplifica aquela produção, ou seja, você faz uma superbactéria para produzir aquilo, culminando, então, com a biologia sintética. Aí eu passo a bola para o Ivan. Então, ó, o Leandro falou brevemente aí sobre a evolução, né, dessa parte da genética, né, da genômica, proteômica, metabolômica, tem interactômica, tem um monte de coisa hoje em dia, né, porque é muito complexo. À medida que você vai desenvolvendo o conhecimento, você vai ampliando mais o rol de perguntas, né, e vai criando novas áreas, assim que funciona. E hoje em dia existe essa coisa chamada de biologia sintética, porque hoje em dia a gente não tem apenas a capacidade de ler o código genético, né? Isso aí a gente desenvolveu bastante já há algumas décadas, né? Hoje em dia, a gente tem não só essa capacidade, mas a capacidade de escrever novos códigos genéticos, alguns que nem existem na natureza, novas sequências genéticas, né? Sequência de letras aí, do genoma, e criar uma coisa que nem existe, né? E você sintetizar isso no laboratório, partes do genoma. Em 2013, eu acho que um grupo lá do Craig Venter sintetizou um genoma inteiro de uma bactéria, né? E colocou dentro, tirou o genoma natural, colocou o sintético e ela funcionou. Então, o potencial da biologia sintética de você controlar os processos biológicos de maneira mais precisa é gigantesco hoje em dia. Existem novas ferramentas da biologia molecular
que você pode fazer edição de genes de maneira muito mais precisa hoje em dia, mais barata e em maior escala também. Então, tem muito potencial aí de extinguir doenças genéticas no futuro, dentro de algumas poucas décadas, né? Tem um potencial gigantesco aí da biologia sintética no processo industrial, no setor de medicina, farmacêutico, né? Existe uma explosão aí da biotecnologia, né? Tudo isso que a gente está falando é biotecnologia. E por que a biotecnologia está crescendo tanto, né? Existem vários cursos de biotecnologia hoje em dia, né? No Brasil e no mundo. A informação biológica, hoje em dia, ela está digitalizada, porque você consegue traduzir a informação do DNA em sequências de letras, né? E sequências de códigos que podem ser lidos pelo computador. Então, uma vez que a informação biológica está digitalizada, ela segue aquela lei de Moore, de duplicação do volume de informação, né, digital a cada 1 ano e meio. Então, por isso que a biotecnologia segue essa tendência também, né, o desenvolvimento tecnológico e o volume de informação de biotecnologia que existe. Ele segue essa lei de Moore porque a informação biológica está digitalizada. E uma vez que está digitalizada, você consegue usar ferramentas e recursos do mundo virtual para fazer uma série de estudos aí, de simulações, né, de estudos em sílico antes de você fazer o experimento. Então tem um potencial gigantesco aí da biologia sintética hoje em dia, né, que une todo esse conhecimento aí que o Leandro mencionou. Bom, o nosso tempo tá acabando aqui, mas eu quero ainda fazer uma pergunta muito interessante, se vocês vão, não sei se vocês vão conseguir responder minha curiosidade, porque eu sou um cara curioso, não entendo nada e às vezes a pergunta sai, né? Não tem nada a ver. Mas vamos lá. Cara, todo mundo consegue aprender um pouco sobre astrologia e... astrologia não? Astrologia não, astronomia. Astronomia, obrigado. Sobre astronomia e biologia. Porque a gente tá em casa, tá na Terra, né? Biologia começa olhando os formiguinhas, vendo as plantas, olhando que as folhas têm alguma coisa ali, o que é tal da fotossíntese, né? Você aprende isso de uma maneira muito básica, talvez, para vocês, mas é o que a maioria tem contato. O que vocês recomendam para a gente poder? Eu não sou da área de biologia, provavelmente não vou entrar, né? Tem uma tendência que provavelmente eu vou envelhecer e não vou entrar na área de biologia, nem da astronomia. Tenho muita curiosidade de ver onde está Marte e tal, né? Até agradeço o Leandro, da última vez que a gente se encontrou, ele me mostrou, e eu sempre achei que era uma estrela, e na verdade eram os planetas. Falei, aquele ali é Marte, aquele ali é Saturno e Júpiter. Eu falei, caramba, e eu tentando comprar um telescópio para ver esse negócio, e dá para ver a olho nu, né? Então, fiquei muito agradecido. O que vocês recomendam aí para o pessoal aprender esses conteúdos que vocês tanto estão falando, que é tão interessante, é tão curioso e está diretamente ou indiretamente já na nossa vida, que é o resultado das pesquisas que vocês fazem, né, do estudo e tudo mais, está aqui, né, o velcro, igual a gente falou aqui, o micro-ondas, as roupas dos bombeiros, e como você falou, né, Ivan, tem centenas de milhares aí por ano de novas invenções que de alguma maneira chegam até a população comum e a gente nem sabe. Pergunta o que vocês recomendam para a gente poder ampliar o nosso conceito científico? Quer dizer, a minha mente, que hoje não é uma mente mais científica, né? Provavelmente na maioria não está científica, eu poder ampliar essa visão científica, porque essa visão científica me traz uma visão até mais lógica, né? Eu consigo analisar melhor as coisas, até pessoalmente depois para tomar decisão, porque eu não envolvo somente a minha emoção, faz sentido o que eu estou falando, né? Porque quando a gente não olha pelo lado da ciência, né? Até conectando, né? Tem vários métodos de trabalho hoje que são mais científicos. A gente fala, é um método científico, que você vai ter que primeiro observar, olhar, mas isso falta muito nas pessoas. O que vocês recomendam aí? O que a gente pode fazer? Que livro que a gente pode ler? Por onde a gente pode começar? Não sei, o que vocês recomendam aí para todo mundo poder começar a fazer isso aí, ampliar a visão científica? Ivan, pode começar que eu falei todas primeiro, para sua vez. A minha recomendação é deixar fluir a curiosidade, né? Você buscar conhecimento o máximo possível. Hoje em dia existe essa facilidade de acesso à informação, tem vários canais no YouTube de divulgação científica, pessoas leigas mesmo que
pessoal faz uma live e as pessoas vão perguntando, né? Aí em Londrina mesmo, tem o pessoal do Gedal, que faz no mínimo 2 lives por semana, uma na terça-feira, só para falar sobre o universo, e aí tem as mais variadas perguntas, né? As pessoas que não sabem nada, pode ir lá e perguntar, o pessoal super bacana, né? Não tem nenhum pré-requisito. E tem lives com pesquisadores também, eu já falei lá com o pessoal. A facilidade de acesso à informação hoje em dia é uma faca de 2 gumes, né? Porque você tem muita coisa que é besteira na internet, igual as fake news, mas tem muita coisa que é legal também, como esse seu canal aqui, né? E os canais de divulgação científica. Então, quer dizer, você tem que saber filtrar o que realmente você quer, né? Eu costumo falar que o processo de escolha, né, é muito mais um processo de exclusão, você excluir o que você não quer colher, né? Por isso que é um processo de escolha, você elimina o que você não quer e por eliminação você acha o seu caminho, né? Você acha as coisas que você quer se aprofundar, né? E matar a sua curiosidade, né? Como eu falei, né? As coisas que você faz com o coração é uma coisa que tem motivação intrínseca, não tem ninguém falando para você fazer aquilo, e você vai acabar construindo um corpo de conhecimento que vai ser significativo na sua vida. Eu queria complementar aí a fala do Ivan, só eu acho que assim, se você não é da área, assim, não tem nada a ver, mas você ficou curioso, cara, a palavra que o Ivan falou de ordem é curiosidade, né? A gente é curioso, o ser humano é curioso por natureza. A curiosidade, ela pode te levar tanto para um lado bom quanto para um lado ruim, né? Você tem essas 2 vertentes, né? Quem, hoje, vou falar um lado ruim, mas só vou parar nele, né? Vou parar aqui. Quem experimenta drogas, de certa maneira, foi uma pessoa curiosa que queria saber, tem uma curiosidade que foi explorada ali, mas não é dessa que a gente está falando. A gente está falando da curiosidade que abre, não a que fecha, né? É uma coisa que abre. E aí, você pode partir de uma questão, como o Ivan falou, material tem de monte na internet, mas, por exemplo, baixa um aplicativo, que nem aquele que a gente estava conversando, que eu te mostrei, baixa um aplicativo no celular para você ver, pra você brincar, pra você fazer. Hoje tem aplicativos que você consegue colocar as naves em órbita e eles simulam muito fielmente como que você consegue brincar com uma nave, sabe? Colocar ela em órbita, o empuxo que ela tem que ter, mas você não precisa ficar fazendo conta, não, é intuitivo e tal, né? A SpaceX tem um simulador, que eu já me diverti muito com ele, que é um simulador que você consegue encaixar a nave na estação espacial. E a interface do simulador é exatamente a interface que os astronautas usam, entendeu? Que eles têm na SpaceX. Então, você tem que controlar os eixos X, Y, Z. Então, a nave sobe, mas se ela levantar o bico, você tem que abaixar o bico, você tem que virar. São 4, enfim, é bem interessante. Então, tipo assim, um dos simuladores de espaçonave para eu fazer acoplamento na estação espacial. Caraca! Não, é muito legal, vale a pena. Então, assim, você começa a fazer umas brincadeiras, assim, você começa meio com um hobby, né? O hobby não, começa com uma brincadeira, a curiosidade e tal. De repente, você começa a pegar gosto da coisa. Porque não adianta a gente ficar falando, a pessoa tem que gostar daquilo também, né? E aí, depois, também tem gente que já vai para um outro lado. Tem gente que gosta mais de questões filosóficas, né? A gente falou bastante, algumas frases, questões filosóficas aqui. A gente tem um amigo meu que você conhece também, e que ele está lendo um livro sobre ser humano, sobre a evolução do homem, o que foi o homem. Cara, não tem nada a ver com a área. Mas ele está apaixonado. Ele está apaixonado porque, cara, a gente nasceu para fazer isso e a gente mudou disso, né? Então, assim, acho que tem para vários tipos, né? É só querer começar. Show. Cara, queria... Esqueci. Fala. Inclusive, a gente tem cursos também que podem ser feitos, que eu e o Ivan, agora nós estamos aproveitando para fazer nosso marketing, né? Eu e o Ivan, nós estamos fazendo um curso agora, promovendo um curso de astrobiologia e BNCC. Ele é um curso agora, esse primeiro curso, ele é mais específico para professores, né? Para professores pedagogos que dão aula desde o primeiro ano até, enfim, né? O primeiro curso agora vai ser para professores pedagogos que dão aula de primeiro até o 5º ano. A gente vai falar muito sobre ciência
sobre educação, né? A gente vai fazer esses links, né? Do que a gente tem mais de ponta de tecnologia hoje no mundo e como que a gente pode colocar isso dentro da sala de aula, entendeu? Como que a gente pode ensinar os alunos, como que os professores podem trabalhar isso com os alunos, formar os professores para trabalhar isso com os alunos, né? É um curso que ele chama Astrobiologia e BNCC, né? Perspectivas Futuras. Tem link para inscrição, essas coisas? Ainda não, mas a gente vai disponibilizá-lo. Assim que eu já tiver alguma coisa, já falo. Então, a gente vai colocar aqui depois aí como é que as pessoas conseguem entrar em contato com vocês aí. O e-mail, o telefone, alguma coisa assim, a gente vai colocar aqui no vídeo. Ótimo. Com certeza. Então, estamos aí. Quem conhecer professores de escolas aí quiserem. E depois a gente, dependendo da demanda também, a gente vai abrir esse curso para outras situações, né? E assim, só terminando a propaganda, existem cursos, muitos cursos de astronomia e até de astrobiologia por aí, mas esse curso é diferente justamente porque ele está voltado para o professor, né? A gente vai pegar a expertise do Ivan, que é um cara da NASA, que é um cara que está lá na frente, que é um cara que está trazendo toda essa tecnologia, tudo que tem de mais novo, né? E com a minha expertise didática de escrever o livro para professores que está dentro da escola. A gente sabe o que é preciso, a gente sabe da BNCC, o que precisa, o que é habilidade, o que é competência, o que o professor precisa cumprir, né? Então, toda essa parte maçante, a gente está juntando isso e tentando deixar ela bem aliviada. Então, isso aí é um curso inédito que não tem no Brasil. Show, que maravilha aí, ó. Quem quiser, só para o professor. Se eu quiser fazer, não vai rolar? Não, pode. É voltado o foco para professores, mas ele é aberto a qualquer pessoa. Não, já ficou aí, ó, para quem tiver curiosidade, quiser saber mais sobre astrobiologia, tá aí a dica aí e o link vai estar aqui embaixo depois para vocês. Bom, para encerrar aqui, eu tenho várias perguntas curiosas que eu queria fazer para vocês, várias, mas o tempo é curto. Quem sabe uma outra oportunidade, já fico com um pré-convite aí, é só vocês darem ok, tá bom? Sobre astronomia. Olha, qual que eu falei astrologia? Porque eu tô pensando em dois. E aí eu tô confundindo os dois. Sobre astronomia, né? Porque eu tô falando com dois biólogos, certo? A formação de vocês do início lá da carreira é biologia. E aí, sobre a astronomia. A gente tá falando astronomia, se eu não tiver errado, alguém me corrige aí, fazendo um favor, né? Vocês são os especialistas. A gente tá falando de coisas fora da Terra, do planeta Terra. Certo? Ou não? O planeta Terra tá dentro desse astronomia aí, tá? Então, tá bem. O que tá fora? Faz parte do universo, né? Olha só. Aí, viu? A Terra faz parte do universo, então também faz parte do estudo da astronomia. E eu queria terminar aqui com uma última... Deixa eu fazer uma frase de efeito de novo. Vai lá. Na verdade, a gente não está no universo, o universo está na gente. Porque se a gente for ver a origem dos elementos químicos que nos formam, são formados nas estrelas. A origem do hidrogênio, oxigênio, tudo que você possa imaginar de elemento que você tem dentro do seu corpo foi formado da estrela. Então, na verdade, a gente fala, nós estamos no universo. Então, o universo está na gente. Pode continuar. Pera aí, agora dá vontade de ficar uma meia hora com vocês aqui, só para essa colocação. Você está dizendo que o Sol... Está lá no curso, entendeu? O que está lá no Sol, os componentes químicos, biológicos, eu não sei falar exatamente, ele também está dentro de mim. O Sol faz parte do quê? Eu sei que é hidrogênio no Sol, né? A maior parte é hidrogênio e hélio, né? Mas o Sol é uma estrela de tamanho médio. Esses elementos mais pesados, por exemplo, o ferro que está na hemoglobina, que está levando oxigênio para os pulmões da gente aqui hoje, ele foi formado no núcleo de uma estrela há muito tempo atrás. O ferro, o carbono, todos esses elementos que constituem o nosso corpo, eles foram formados no interior de estrelas. Então, realmente, literalmente, assim, materialmente falando, não é metáfora, não. O universo está dentro da gente. Somos pó de estrela. Somos poeiras de estrelas, Como é que é pó de estrelas? Como é que eu tenho meio para não chamar? Pó de estrela, né? Pó de estrela, que pó de o quê? Significa de pequenininho? Não, pó. Pó de estrela? Poeira de estrelas, Poeira de estrela, Somos poeira de estrela. Já não vou me sentir mal quando alguém falar que eu sou alguma... Como é que é? A poeira do cavalo, do bandido, assim? Já vou falar que é poeira de estrela, pô. E todo mundo nasceu para brilhar, né? Eu ia falar agora, por isso que eu brilho. Essa é boa. Essa aí é boa. Cientificamente provado. Muito bom.
Eu ia fazer uma pergunta para você, foi muito legal ter colocado. Que até esqueci a pergunta que ia fazer. Mas, bom, eu esqueci a pergunta, eu tô aqui me sentindo uma estrela agora, né? Todo mundo pode falar que é uma estrela. Olha só. Desculpa, tá? Eu atravessei essa pergunta. Não, foi uma ótima colocação, maravilhoso, aprendizado incrível, cara. E aí eu tenho 2 perguntas que são curiosas. Não sei se vocês vão conseguir responder ou não. Primeiro, vocês sabendo da biologia, que é o que a gente compõe, como é que a gente vive, o Leandro comentou aqui sobre as plantas, né? Se a gente consegue plantar em Marte e tal, por que a gente não consegue plantar melhor aqui, né? Então a gente, claro, vai ter... Tudo que envolve a biologia envolve diretamente a vida, certo? Tô certo aqui na minha colocação? Falou de biologia, a gente tá falando da vida. Como é que é essa história? Qual é a visão de vocês? É opinião pessoal mesmo, ou se vocês tiverem mais do que sua opinião, tudo bem. Isso é ótimo também. Do homem ir para o espaço, literalmente. Por exemplo, a viagem de Marte, a gente sabe que, ou se você não sabe o que estiver vindo aí, é muito longe, né? Uma distância que a maioria das pessoas não tem nem noção, né? Quantos quilômetros, nem sei quantos quilômetros são, mas analisando a melhor rota para você chegar em Marte, se a gente saísse aqui de espaçonave, ele levaria 6 meses, né? Se a gente tiver o tiro correto, né? E a gente viu a pandemia, cara. E aí vem a pergunta que eu quero fazer para vocês. A pandemia fez a gente ficar isolado, certo? A grande maioria das pessoas no mundo. E isso afetou psicologicamente tudo que a gente está fazendo, né? De alguma maneira, ou uns mais, outros menos. Eu me coloco, sofri pra caramba ter ficado preso em casa, sair o mínimo possível. E aí quando a gente fala da viagem, toda a parte de biologia e tal, né? De plantar, de comida, da água, igual vocês colocaram, tecnologia de purificação de água que a gente usa hoje e nem sabia que foi desenvolvido para o espaço. Cara, como é que fica essa viagem? É possível, biologicamente falando, né? Da gente sair daqui e ir para Marte, ficar tanto tempo assim no espaço, né? E o ser humano vai conseguir fazer essa viagem? Essa é a pergunta. Tá, então, os primeiros astronautas, né, os primeiros seres humanos que vão fazer isso são exploradores, são pessoas que são treinadas para ir no limite, né? Então, obviamente, não é uma coisa muito confortável, eles vão ter que ficar esses 6 meses que você falou dentro de uma cápsula minúscula, pequena, né? E não vai poder sair da cápsula também por outros motivos, não pandemia, né? Mas porque se sair morre, explode no espaço, né? Mas eles vão ter eles vão ter sido treinados justamente para isso, que são os desbravadores, né? As pessoas que vão abrir caminhos, né, para a humanidade no futuro. Aí no futuro, depois que tiver habitações em Marte, aí a gente está falando de um outro momento onde as condições vão ter que ser atraentes para as pessoas ir lá e ter um conforto, né? Ter uma pessoa mediana, né, que não precisa de um treinamento de astronauta para ir para Marte, né? Mas isso é possível, em tese, em teoria é possível. Tem vários estudos de confinamento, né, para saber o impacto psicológico. Claro que não é toda pessoa que se dá bem com isso, sabe lidar com isso, né? Com essa questão do confinamento. Então tem vários estudos, né, sendo conduzidos. Todo ano tem essa tripulações que são feitas para passar um tempo de confinamento. Eu tenho um amigo que ficou 1 ano numa estação de simulação no Havaí, simulando uma missão marciana. Então eles têm como se fosse uma habitação em Marte mesmo, e toda vez que ele tinha que sair, ele tinha que colocar o traje, simulando que tem baixa pressão lá, atmosfera tóxica. Então ele fazia essas excursões para fazer coleta de amostra e trazia. Ele ficou 1 ano lá, esse meu amigo, Cyprien, um francês, que fez estágio lá no nosso laboratório. Então tem vários estudos sendo feitos, né? O Scott Kelly, ele passou 1 ano na estação espacial também, né? Quase 1 ano, né? Na estação espacial. Então, teoricamente, é possível, mas é próximo do limite do que é possível para o ser humano, né? Que é justamente onde a gente estende a nossa capacidade, né? Você forçar um pouco para saber, né, as condições que o ser humano suporta para viabilizar um negócio como esse. E é claro que tem projetos para encurtar esse tempo de viagem, né, para 3 meses, né? Novos sistemas de propulsores, e tem várias coisas acontecendo em paralelo. Mas uma vez que a gente sabe que existe um lugar
que é possível a gente pisar, que é possível a gente andar e usar os próprios recursos, é uma questão de tempo até a gente desenvolver tecnologia que possibilite a gente chegar lá. Isso aconteceu várias vezes na história da humanidade, a própria conquista do novo mundo, né? A época das grandes navegações, o pessoal saía de lá 50 caravelas, chegava 2, 3 aqui, né? A maioria morria. Hoje a gente está numa posição, com desenvolvimento científico e tecnológico, que a gente não precisa ter toda essa perda. A gente consegue construir conhecimento para minimizar essas perdas num nível aceitável, né? Para fazer um salto tão grande como esse para a humanidade. Tem coisas que são muito novas para o ser humano, porque é novo, é desafiador, dá medo e tem que ser preparado, né? Por exemplo, eu não vou entrar na área do Ivan, mas o Ivan faz um trabalho com a questão de micro-ondas, perdão, como é? Micro-ondas, né? Não, radiação, né? Efeitos da radiação. Efeitos da radiação. Isso. Porque assim, uma coisa é a gente saber o que o ser humano sofreu de radiação, sofre aqui na Terra, sofre na estação espacial e sofreu na Lua ali, por exemplo, né? Uhum. Outra coisa, você sai de pernada por meio do espaço, a gravidade é outra, né? A gravidade que existe na estação espacial, na verdade, é praticamente quase um pouquinho menor que a da Terra. A gravidade é outra. A gente está falando de estrutura óssea, a gente está falando de estrutura muscular, né? Você imagina que toda a água que a gente tem no corpo, a gravidade faz com que ela desça. Por isso que chega no final do dia, nosso pezinho está inchado por esse tipo, né? Cara, no espaço não tem isso. No espaço você fica com água, você entende? São outros desafios, né? Que vão ter. Tem uma série, eu comentei, que se chama Away, que está passando no Netflix. Claro que é uma série, ela é romanticista, ela tem toda a questão que não é muito próximo da realidade, porque ninguém sabe, na verdade. Não é que ninguém sabe. Já tem vários estudos para isso. Inclusive o Ivan falou que vão sair aí vários periódicos novos da NASA, que inclusive, ele não fala isso porque ele é um cara humilde, mas eu falo que eu gosto dos meus amigos, eu gosto disso. Mas ele vai estar aí num artigo dele também, né, participação dele, de uma série de artigos novos da NASA falando sobre os efeitos do espaço no ser humano, né? Vai sair agora, daqui... Quando que sai, Ivan? Não, saiu antes de ontem. Na verdade, foi publicado no periódico, no grupo de periódico Cell, né, que é uma revista de alto impacto. E foram 29 artigos publicados sobre os efeitos do ambiente espacial no corpo humano e em biologia espacial, outros modelos biológicos também, em 5 periódicos do grupo Cell. E eu sou coautor de um dos artigos, né, onde a gente estudou os efeitos da radiação em indivíduos saudáveis, né? Então, todas as células do nosso organismo têm danos no DNA que é causado pelo próprio funcionamento da célula mesmo. Então, a gente fez centenas de indivíduos, né? E comparou os níveis basais desse indivíduo para ver se tinha alguma correlação com a idade. E a gente descobriu que tem, né? Quanto maior a idade, maior esses níveis basais. E a gente descobriu também que quanto menor esses níveis basais, ou seja, indivíduos mais jovens, eles conseguem lidar melhor com a radiação, né? E você consegue prever isso fazendo uma análise com coleta de sangue ou picada de dedo. Você consegue, tem metodologia para você conseguir prever se aquele indivíduo vai se dar bem num ambiente de alta radiação. Então é isso que a gente publicou junto com essa bateria, esse pacote de artigos que foi publicado antes de ontem, né, e na revista Cell. Então é muito, muito legal estar publicando esse artigo e compartilhando com a comunidade científica. Está disponível isso, Ivan, esse artigo para leigos? Mas para consulta, eu acho que você consegue baixar em universidades, né? Existe um paywall, que eles falam, né? Uma barreira de pagamento aí para assinatura da revista. Eu acho que para comprar artigo individual tem que pagar um valor. Mas universidades costumam fornecer acesso, né? Mas eu posso enviar para você o link aí para ter acesso a esse conjunto de artigos. Se quiser se inscrever, fazer o pagamento, né? Pelo menos a gente divulga, ajuda a divulgar. Uhum. Mas é legal, eu acho assim, a gente está vivendo uma vanguarda nova, sabe? Assim, a gente está num momento muito novo. A menção que a gente faz para o curso que a gente está dando, no começo do curso, existem alguns momentos dentro da nossa caminhada espacial aí, da parte da astronomia, que envolveram muitas coisas dentro da sociedade, mudanças mesmo dentro da sociedade, né? A própria ida do homem para a Lua foi uma das grandes, né? Na verdade, assim, quando o ser humano conquistou o espaço lá
né, o primeiro satélite e por aí afora. Mas existia uma grande comoção, uma grande mudança, até mesmo na mentalidade, seja ela para acreditar ou não acreditar, porque até hoje tem gente que não acredita que o ser humano foi para a Lua. Tudo bem, a gente respeita, né? Mas aí, foi para a Lua mesmo ou não, já que vocês estão tocando nesse assunto? A gente pode falar disso depois. Ficou aí para falar de outra vez. Mas fala um sim ou não, pelo menos, né? Sim, com certeza. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida sobre isso. Eu tinha uma dúvida, eu compartilhei com o Leandro sobre esse assunto. Falei, eu queria comprar um telescópio, né, para ver. Eu queria ver a bandeirinha lá, para ver se tá a tal da bandeirinha lá na Lua. Mas aí eu fui estudar, como vocês mesmo falaram, né? Abriu minha mente e descobri que não tem telescópio que consegue enxergar a bandeirinha, porque ele é muito pequenininho, a gente tá muito longe. A gente tem que botar um satélite lá em órbita, né? Para poder tirar foto igual a gente tem aqui do Google Maps do Brasil. Isso, e teve satélite que tirou, né? Teve satélite em órbita da Lua que tirou foto dos rastros dos astronautas, dos rovers lá, da própria bandeira, né? Várias coisas deixadas. Por que eu achei isso? Então, é Google Moon. Sabe o Google Earth? Tem Google Moon. Eu não sei se tem. Na época, teve uma época que dava para ver várias partes da Lua, igual o mapa que a gente abre da Terra, do Google Earth. Eu não sei se está funcionando. Né? Eu não sei, eu lembro que eu vi uma vez. Nunca mais achei também. Se você digitar Google Moon aí, não sei se vai aparecer não, tá? Mas eu lembro que ele estava com um protótipo disso de fotos de satélite, como o Ivan falou. Daqui a pouco a gente vai tá Google Mars. Fica tranquilo, isso aqui já tá... Muito bom. Bom, acho que eu quero agradecer vocês, assim, imensamente, né? A gente até passou aqui do tempo normal. Na verdade, não tem um tempo, mas passamos um pouco aí do tempo tradicionalmente a gente faz. O assunto foi muito legal, gostei bastante. Tenho várias perguntas para fazer para vocês. Não vai dar tempo, mas se você que estiver vendo o vídeo e quiser fazer pergunta, manda aqui no canal, eu mando para eles, a não ser que eles... não sei se tem como mandar pergunta para vocês. Agora eu joguei a fogueira, hein? Tem? Não, pode fazer a pergunta lá, a gente vai revisitando o canal e vai respondendo. Eu mando para eles então e a gente vai respondendo se alguém tiver a curiosidade, quiser saber alguma coisa. E, por favor, últimas palavras de vocês aí, Leandro. Seu tchau aí para agradecer o convite do José Júnior. Eu conheci ele como Zé, tá? Então eu vou chamar de Zé. Obrigado pela oportunidade. Sempre é bom a gente conseguir falar daquilo que a gente ama, né? Eu amo, eu não tenho biologia, eu adoro biologia, eu amo biologia. E a gente vai estudando mais. Eu amo educação, né? Saber que a gente está trabalhando para um futuro melhor para o Brasil. Acho que isso vale muito a pena ser falado, né? E ter essa oportunidade de falar. Normalmente, o que eu queria falar era isso aí, dessa questão de vamos ser curiosos, né? Estudem, né? Não cobre do seu filho aquilo que você não faz, certo? Fala, vai estudar, menino! Então, ainda estuda um pouquinho também, seja mais curioso, né? E a fala do Ivan, ótimo, que o De Tyson falou. Cara, sai da frente dele, do seu filho, deixa ele ser curioso, né? Acho que é isso aí. Legal. Então, eu acho que a gente vive um momento hoje, eu vou até citar o Carl Sagan de novo, ele falava que a sociedade que tem muito acesso à tecnologia, mas não conhece, né, os fundamentos por trás, as implicações e as consequências do uso da tecnologia, é como se fosse uma bomba relógio. E é exatamente o que a gente está vivendo hoje, né? Muito acesso à tecnologia e pouco conhecimento, assim, da população geral, assim, né? Então, por isso que surgem esses fenômenos como fake news, né, pseudociências. São muitas pessoas que têm acesso à tecnologia que criam coisas sem sentido, né, e acaba atrapalhando, né? E isso pode ser perigoso. Então, por isso que eu acho que um espaço como esse, para a gente fazer divulgação científica, é extremamente importante. Então, eu queria fazer o meu agradecimento aqui também ao José JR, por esse espaço, para a gente falar sobre a importância da divulgação científica, de astrobiologia e sobre esse projetinho que a gente está fazendo do curso para professores também, né? Porque uma vez que a gente instrui e fornece esses ferramentas e recursos para os professores, eles acabam amplificando esse conhecimento, né? E esse acesso a todo esse conhecimento, né? Que está sendo construído, né? Tecnologia de ponta, né? Tudo que está na fronteira aí do conhecimento, para as novas gerações numa coisa que continua, né? Uma coisa que se continua.
Então, muito obrigado, José JR, mais uma vez pelo convite, e a gente vai estar respondendo as perguntas aí que aparecer na medida do possível. Show. Muito obrigado de coração mesmo, do tamanho do Sol, se bem é pequenininho, né, de acordo com a astrofísica, a astrobiologia, ou a astronomia, é uma estrela pequena. Obrigado. Pessoal, quem gostou, dá um like aqui embaixo, compartilhe isso aqui, manda para os professores que você conhece o vídeo, deixe seu comentário também e se quiser contactar com a gente, e se você também é um professor ou qualquer pessoa, né, quer compartilhar o seu conhecimento, manda e-mail para a gente, está aqui embaixo no canal, o nosso contato, que será um prazer recebê-lo aqui também. Beleza? Obrigado, Leandro. Obrigado, Ivan. Um grande abraço. E aí, curtiu o vídeo? Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo, deixa seu comentário, assina o canal e compartilhe com seus amigos e com pessoas que você acredita que possa aprender também com esse vídeo. Se você quiser compartilhar também conhecimento com a gente, os nossos contatos estão aqui embaixo, ó, na descrição. E todos os detalhes do vídeo também estão aqui embaixo na descrição. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!